Bora, nação, agora dá risada do Zé Elias. O Zé Elias analisou aí a vitória do Flamengo em cima do Corinthians, mas, meu amigo, não tem o que falar. O Corinthians está se afundando cada vez mais. Sentido do Corinthians está rumo à Série B. O que está acontecendo, hein? E o Flamengo, que conseguiu a vitória com gol do Léo Pereira no finalzinho. Um gol na raça, meu amigo, que o Léo Pereira tava machucado, sentindo dores. Sampaoli mandou ele lá pra frente, ele foi lá e marcou o gol. E nós vamos aqui analisar nesse momento. Já chega explodindo o dedo no like. E também, se você não é inscrito no canal, eu convido você a fazer parte, se inscrever e ativar o sininho das notificações, tá bom? Créditos desse vídeo, o canal ESPN, link na descrição. Bora pro vídeo de hoje. O Luxemburgo disse que... Cuidado que você vai falar. Não, olha só, o Luxemburgo disse que na gestão dele foi o melhor jogo. Eu vou além, hein? Porque o Cuca não vamos contar, né? Dos últimos jogos do Lázaro ali, é a melhor partida do Corinthians em muito tempo, hein, Bubu? Se não é que foi brilhante, incrível, mas as coisas funcionaram como não funcionaram contra o Atlético, o Corinthians se soltou um pouquinho mais no ataque, algumas peças funcionaram, o Yuri Alberto continuou não funcionando, mas deu uma... Ontem, eu encontrei um corintiano, depois do Linha de Passe, e falou assim... Que ele disse o seguinte: olha, mudou minha perspectiva para o jogo com o Argentino Júnior. Ele estava quase convencendo o pai dele também a dar aquela empolgada. Então, a mudança é simplesmente da água para o vinho. É muito grande, porque era um time que só se defendia. Olha os últimos jogos, contra o São Paulo e contra o Atlético Mineiro, sobretudo. Falta de confiança total. O Corinthians não tinha vontade de passar do meio campo. Era todo mundo agarrado na trave ali para segurar o empate ou perder de pouco. Então, só o fato do Corinthians passar do meio campo, de pisar na área adversária, de criar situações, não fosse o Yuri Alberto, né, que não está num grande momento e não esteve numa jornada feliz, o Corinthians tinha feito pelo menos um gol aí, 2 talvez. Poderia ter saído na frente. Poderia ter vencido a partida. O Corinthians produziu para fazer isso. Nos outros jogos não tinha produção ofensiva. Como é que você vai fazer um gol no adversário se você não passa do meio campo? Você fica todo mundo ali atrás, se defendendo. Então, claro que é muito pouco ainda para o corintiano sair fazendo festa efusiva e tal, mas o Luxemburgo sai maior do que entrou. Vamos lembrar, nesse fim de semana, a perspectiva qual que era? O Grêmio vai ganhar o Grenal, o Mano vai ser demitido, o Flamengo vai dar uma paulada no Corinthians, o Luxemburgo vai ser demitido e o Mano vai assumir o Corinthians. Só aconteceu uma coisa até agora, que foi o Grêmio ganhar o Inter, o resto nada aconteceu. Então, o Luxemburgo, pela performance o resultado não foi bom. Aliás, foi até cruel, né? Porque tomar gol de um zagueiro que estava machucado, que foi fazer número lá na frente de centroavante, digamos assim, foi uma derrota com requintes de crueldade. Mas tá bom. Sozinho. O Flamengo tem seus méritos, o Léo Pereira. O Sampaoli foi muito criticado durante o jogo, acabou meio sendo premiado, né? Porque o fato do Léo Pereira estar fazendo número em campo é culpa do técnico. Porque ele fez trocas 3 vezes de forma alternada. Então, acho que um técnico, ainda mais com 5 substituições possíveis para ser feita, você tem que analisar a possibilidade. Pô, vou guardar uma troca aqui, porque pode ser que alguém se machuque. Ainda mais no futebol tão intenso de hoje. Ele já foi criticado na partida contra o Bahia, que trocou 5 de uma vez no intervalo, correndo esse risco. E aí ele meio que teve sorte, né? Às vezes acontece isso. O zagueiro que ficou fazendo o número acabou sendo o cara da vitória. Mas o Luxemburgo fez uma coisa que muita gente há muito tempo pedia, que era o Bruno Mendes como lateral, tirou o Fagner. Se é um técnico sem estofo, sem história, sem currículo, sem personalidade, sem comando, não tem coragem de chegar no Corinthians e barrar um Fagner, barrar um Fábio Santos. Foi de Bruno Mendes e Bidu ontem. Então, assim como ele no começo barrou o Yuri Alberto, e eu não sei se vai barrar, porque pela produção ali, talvez ele venha perder espaço, apostou no Adson. Eu falo aqui há um tempão, eu não consigo entender como é que o Adson não era titular desse time e não jogava. O Adson era velocidade, era fumaça, contra-ataque, perigo pro adversário. Quem enfrenta o Adson fica preocupado com o problema. Olha, o Corinthians pode estar mal, pode estar em uma fase, jogando defesa, mas a bola que é no pé do Adson, alguma coisa pode acontecer de perigo. Sim. Né? E fez uma boa partida, como outros jogadores. Fausto Vera, eu sou fã dele, já falei várias vezes aqui. Acho que é muito bom jogador. Então o Corinthians tem peças boas. A gente sabe disso. E daqui a pouco ainda volta o Renato Augusto. Então a situação não é tão ruim como muita gente imaginava, porque o Corinthians tem material humano, tem jogadores, tem opções. E acho que agora o Luxemburgo está começando, depois de muita tentativa e erro, ele está começando a perceber algumas coisas melhores. Como o Corinthians pode se portar melhor defensivamente, ser mais seguro. Aliás... Como pode agredir o adversário.
E a perspectiva passa a ser melhor. Vai ganhar agora do Argentino Júnior, vai classificar na Libertadores, não sei. Mas hoje o corintiano está numa segunda-feira muito mais otimista, pelo menos em relação ao brasileiro, de não passar tanto sufoco como muita gente estava temendo. Em cima de algumas boas notícias, Luxemburgo ressuscitou o Paulinho? Ontem, semana passada não. Assim, William... Insistiu, né? Primeiro não foi bom, insistiu, foi lá ontem, foi bem. Mas eu acho que, falando nós comentamos semana passada sobre o Vanderlei tá procurando os jogadores, está tentando encontrar. Por que ele coloca o Paulinho ali? É um sinal. Ele não confia nos jogadores que estão ali, ou que jogaram até então. O Rony, o próprio Cantígio. Preciso de um jogador de experiência para justamente no momento difícil, faz uma falta, um pouco mais malandro no sentido de ser mais maduro como jogador, entendeu? Aí você tem o Fausto Vera, encontra, me posiciona, o Fausto Vera joga, me posiciona atrás, fecha um pouquinho mais, o Adson via de escape de contra-ataque, o Maicon ajudando na marcação e 2 atacantes lá na frente. Você tem como contra-atacar. Se você deixa o Roger Guedes lá na frente tranquilo, você fecha aqui, ele fica mais próximo do gol, o que acontece? Você joga a bola para ele, ele vai puxar o contra-ataque e o meio de campo vai respirar. Falei isso aqui semana passada sobre a opção de mudar o sistema tático. O Corinthians jogava na semana passada 4-1, 4-1. 4-3-3. Não era 4-3-3, era 4-1. Era só um cara lá na frente, o Yuri, e todo mundo lá atrás e o Paulinho aqui atrás. Ontem não, jogou de forma diferente. E acho que tem outra coisa aí também, Zé. Porque até pra não parecer, porque o Bubu brincava que semana passada o Paulinho de primeiro homem não bastava. Eu tô com o Zé, era outro desenho. Ontem o Paulinho de primeiro homem bastava. Não era o Paulinho sozinho. E tem um outro cenário que eu acho que contribui. E não é diminuir. O Paulinho ontem, a boa notícia o Roger Guedes cita na entrevista pós-jogo, a gente tinha que jogar, tentar fazer alguma coisa. Pelo menos perder, cair atirando, sabe? O Paulinho é o cara que acelerava esse primeiro passo para o Corinthians ter a bola, não ficar aquela coisa de robô, roda para um lado, roda para o outro, não faz nada. Acelera, estica, tenta ligar no Roger, tenta ligar no próprio Yuri. Então o Paulinho com essa ligação, que é o que ele sabe fazer de melhor, encontrar um passo por ali, vai bem. E do outro lado tem um time que minutos antes ali da bola rolar, de manhã já tinha perdido um cara de articulação, que era o Everton Ribeiro, e minutos antes ele perde o Arrascaeta também. Então fica um Flamengo com 4 jogadores de meio de campo que não são jogadores de criação. Por mais que o Gerson renda muito por ali, a capacidade dele e tal, mas Thiago Maia, Gerson, Vitor Hugo, né? Pulgar, né? E Pulgar. 4 homens. Esses 4 homens, por característica, por formação, eles atuam numa primeira linha de marcação, ainda que o Gerson seja um cara de saída, de bola no pé. Então, isso também não é que facilita, mas ajuda a você concentrar os jogadores do Corinthians ali pelo corredor central, travar. O Flamengo não foi exatamente um enfrentamento de 1 contra 1. Não dá para se iludir que o Paulinho, numa formação de primeiro homem, ele vai ser o cara da marcação. Não vamos entrar nessa. Quando o Corinthians precisa jogar e esticar, é importante. Agora o Paulinho precisa estar bem protegido, bem cercado. Quando você fala do Bruno fechando por ali, você fala dos jogadores recompondo um pouco mais, era quase uma linha de 4 ele quando fechava, já no primeiro tempo. Isso contribui. E um Flamengo que perdeu toda e qualquer articulação no minutos antes, horas antes do jogo também. Então, isso contribuiu. Dá para sinalizar que, na hora de escapar, na hora de ter a bola, o Paulinho é muito importante ainda. E vai pisar, e vai chegar. Agora, não é só que, semana passada ele não marcou e ontem ele marcou. Não foi isso. Acho que você também tem um pouco de atenção em como o Corinthians ainda vai pensar essa situação. Porque em um jogo contra o Galo, um jogo contra o Flamengo um cara de articulação, o Corinthians pode ter dificuldade para marcar essa criação deles ali. Que eu ia falar justamente sobre isso, né? Sobre a questão de... existem situações pontuais, que foi o jogo de ontem, pela a saída desses 2 jogadores de criação, que com Everton Ribeiro e com Arrascaeta é um Flamengo totalmente diferente, a gente sabe disso, pela capacidade de criação de jogadas desses caras. E assim, a gente não pode... o Corinthians encontrou um time, agora está tudo certo. Não tem nada certo. E eu vou usar o próprio exemplo do Flamengo. Nós falamos aqui, Fluminense e Flamengo, como foi? O Flamengo amassou o Fluminense. Eu falei no meu comentário, acho que na sexta-feira, eu falei assim, eu espero que o Flamengo deve jogar da mesma forma que jogou contra o Fluminense. Eu falei pra você, lembra? Eu acho que vai ser diferente. Mas eu falei assim, pelo menos o São Paulo tem de onde sair. Né? Uma coisa é você não ter os 2 homens de criação, outra coisa é você não ter a intensidade que teve. O Corinthians não conseguiu, o Flamengo não conseguiu colocar a intensidade. Mas dá para ter com 5 jogos em 12 dias, esse elenco do Flamengo, fisicamente? O São Paulo falou sobre isso na Mas coletiva. O Gerson voltou agora, o Pulgar está voltando agora. Aí o Corinthians, então?
se você vai falar mal assim, nesse aspecto do Flamengo e o Corinthians. Porque o Flamengo vinha de um bom jogo contra o Fluminense. O Corinthians vinha de um jogo em que se o treinador perde, ele poderia ser mandado embora. Pelo menos esses eram os rumores. Vinha de uma situação péssima, num jogo péssimo. Então, nas devidas proporções, eu acho que o Corinthians fez um bom jogo. Ponto. Vamos observar o próximo jogo. O Corinthians passa por uma construção minuto a minuto. Porque você tira um jogador, já desconstrói tudo aquilo que está sendo construído. Porque o Vanderlei, como o Sampaoli, eles estão construindo o jogo, construindo o seu time dentro de jogos, sem treinamentos. Os treinamentos são assim, vem cá, vamos aqui, vídeo e tal. Você viu a entrevista do Odair Hellmann? Sim. Você viu, olha, vocês sabem como eu preparei o jogo contra o Palmeiras? Ali, Vídeo. Não treinei, porque realmente, de fato, são muitos jogos. Então, eles não vão conseguir treinar e dar o padrão de jogo que eles esperam. Às vezes é até bom, porque você não coloca tantas dúvidas na cabeça do jogador. Às vezes sim, às vezes isso é legal. Às vezes mais atrapalha que ajuda. Você coloca tanta informação, o cara, pra onde que eu tenho que correr mesmo? Aqui eu subo de cabeça e tal. Mas, assim, eu acho que o Corinthians fez um bom jogo. Você acabou de falar, daqui a pouco tem o Renato Augusto. Onde o Renato vai entrar nesse time? Vai entrar se continuar assim, eu acho que eu já sei, eu posso até arriscar aqui. Fala aí. Se eu tiver errado, depois vocês cobram que eu vou pagar um café para vocês aí na Maria. Se continuar dessa forma, sai o Yuri Alberto. Também acho. Roger Guedes lá na frente e o Renato fica ali no meio. Pronto, você tem uma equipe que vai te guardar ali, vai te posicionar e vai te dar tranquilidade na relação. E o Vanderlei já começou o jogo sem o Yuri. Sim, e aí você já começa a colocar o Renato para jogar mais solto, livre. Renato, fica aqui, roda, encontra o seu posicionamento, porque provavelmente o Vanderlei vai falar para ele isso. Encontra o seu posicionamento sem a bola, com a bola, e sem a bola faz uma sombra no primeiro volante. Eu quero você inteiro. Vai ser isso. E eu fiquei um pouco decepcionado com o Flamengo. Eu esperava mais o Flamengo. Jogar dentro de casa depois de um bom jogo. Esperava um time que pudesse amassar mais o Corinthians, tirasse proveito da situação psicológica do Corinthians, né? Porque o Vanderlei vinha falando desde o começo. Lado emocional, lado emocional, lado emocional. O Flamengo faz um gol com 15, 20 minutos, acabou o jogo pro Corinthians. Sim. Acabava o jogo pro Corinthians. Mas o Flamengo tem uma dificuldade considerável ali, Zé. Sim, entendeu? Agora vamos esperar contra o Argentino Júnior. Lente. Você imagino que passa 2 ou 3 dias ali no máximo se preparando para um desenho de time. Você no dia do jogo você perde 2 caras. E você não tem criação no meio de campo diante de um time que a proposta nas últimas partidas é... Só se defender. Então, eu acho que dá para entender, porque o primeiro tempo acho que é muito isso. É um Flamengo que circula, passa, circula, passa e não espeta, não acelera, circula lento. O Gerson cai por aqui, tenta jogar pela esquerda, não dá. Troca para a direita. Mas o Vitor Hugo, então, assim, o Gerson são jogadores técnicos. Mas eu acho que o Vitor Hugo, ele começa o jogo, ele não começa nem na dele, ele começa para fazer do Arrascaeta ali em cima da hora. Isso. Então, até que no segundo tempo tem que inverter o Vitor Hugo para ver se... Mas eu acho assim, eu acho que a qualidade só ontem da equipe... eu consegui entender que faltou algo. Mas a qualidade, eu acho que da equipe do Flamengo, ela é superior à do Corinthians. Sim. Essa qualidade, muitas vezes, ela tem que prevalecer. Se o menino ali, o Murilo, não erra, provavelmente nós estaremos falando de 0-0 e o Corinthians... Sim. Né, Agora, a instituição sai o Pulgar, entra o Vidal ali, né? Mas tem uma justificativa ali, né? Agora, o burro é para o Sampaoli. Mas a justificativa é que o Pulgar pediu para sair. Porque hoje em dia, cada vez menos o torcedor tem aquela cultura de estar com o olhinho no campo e o radinho aqui, né? Porque se tivesse o Pulgar quando ele sai, e eu até entendo que muita gente do Maracanã não consegue acompanhar, porque o desenho do estádio você não vê o jogador ali, ele senta no chão do banco de reserva. O Pulgar é o grande nome até aqui, talvez, do trabalho do Sampaoli. Ele sai, ele já leva a mão na coxa, ele já senta ali, ele já pede um tratamento. Então acho que aí não tem burrice do Sampaoli. E outra coisa, o Sampaoli é burro. Não é burro, mas ele erra. Eu falei, pra mim não, ele errou nas alterações. Mas justifica o grito? Não justifica, até porque essa é uma outra questão. Semana o pessoal tá falando que ele deu um nó no Diniz. Em tese, Flamengo e Corinthians, as duas maiores torcidas do Brasil. A torcida do Flamengo tem que, durante o jogo, bola rolando, tem que apoiar, empurrar o time. Se tá jogando o Zico, se tá jogando o Zezinho das Couve, a camisa do Flamengo tá ali. Apoia, depois você vai criticar lá. O Sampaoli, Jorge Jesus, quem for, sou eu de técnico do Flamengo, apoia. Depois que você vê o jogo lá, se ganhou ou perdeu, você vai o que você faz, né? Sim. Mas então já não é muito inteligente você começar a sacanear. O jogador que tá entrando, o Vidal, é um jogador que o Sampaoli gosta, mas o flamenguista não tá gostando muito dele. Pra muita gente, o Vidal até agora no Flamengo tá devendo. Pra quem gosta de bola também não tá gostando, né? Então, não quer dizer assim, o Sampaoli gosta dele, então confia nele e tal.
Só que aí, pô, é o Vidal, não tá bem? Vai lá e apoia o cara, sabe? Né? Quem sou eu aqui pra ser fiscal de torcida e ensinar torcida a torcer, né? Mas então, assim, pra mim o Sampaoli errou nas alterações pela forma como foram feitas, porque ele acabou perdendo, né, o direito a uma substituição para a eventualidade de um jogador se contundir, que acabou acontecendo. Então, o Flamengo, claro, teve volume também e tal, mereceu, botou a bola pra dentro e tal, mas foi meio que um achado, né? O pessoal tá fazendo meme, piada de um zagueiro mancando que vai lá e faz o gol da vitória, né? A fase pro Corinthians não é boa e a do Flamengo, curiosa, né? O Matheus Barroso, que é Flamengo, e você fala aqui. O Flamengo de São Paulo até agora é um time estranho, porque ele jogou bem contra o Inter, contra o Botafogo, o Atlético Paranaense, Ou seja, e perdeu. Ele jogou mal contra o Goiás, contra o Bahia, contra o Corinthians e ganhou. Os jogos em que o São Paulo vai mal, o time vai mal, ele ganha. Os jogos que em tese ele vai bem, tem produção, ele perde. É um time realmente estranho. Seja, quando o time vai mal, é bom sinal. Vai ganhar. Não foi o Fã de Esporte que falou que eu era o talismã da nação? Você é o talismã da Gávea. É da talismã da Gávea, né? Que eu dei motivos para... Ele pediu motivos para o corintiano se animar pro jogo e eu dei aqui. E no final das contas... Acabou ganhando o Flamengo. É verdade. Talismã da Gávea. O cara deu 20 motivos e o outro time lá não ganhou. Sexta-feira. E agora deu 10. Fã de Esporte falou. Fazer um intervalo, mas foi bom lembrar. É bom. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações aí da partida do Flamengo contra o Corinthians. E agora o Mengão vai pra Libertadores da América enfrentar o Lublense. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.